Bonjour, salut tout le monde! Prof. Andresa ici, comment allez-vous? Prontos para mais uma aula? Oui, de francês? Le cours de français? Oui? E para a aula de hoje nós vamos ter uma dica, né? Vou passar para vocês uma dica de como memorizar vocabulário e uma técnica que eu sempre indico para os alunos que ajuda a memorizar vocabulário. E le vocabulaire qui c'est le contraire, oui, os contrários, oui, les antonymes ou antônimos também, oui. Mas antes, me diga aí, já está inscrito no meu canal, Francês com Prof. Andresa? Pas encore? Ainda não? Então corra lá, é só clicar no inscrever-se, oui, e de preferência ativando o sininho, você vai ser avisado toda vez que tiver aula nova, oui. E também me siga no Face e no Insta, Francês com Prof. Andresa, oui. Dê seu like, compartilhe com as pessoas que vocês sabem que gostam de francês, que querem aprender francês também, oui? E viens avec moi, venham comigo, oui? Depois de fazer tudo isso, estamos prontos? C'est parti! Le contraire. Então, sempre ajuda, né, você ir colocando os contrários, né, de adjetivos, de palavrinhas que vocês vão aprendendo. Por exemplo, eu coloquei aqui uma listinha para vocês, ó. Près, loin. Près, loin. Perto, longe, oui? Vão anotando aí, vão seguindo na legenda, oui? E anotando no cahier de français. Plein, vide. Cheio, vazio. Plein, vide. D'accord? As cores, noir, blanc. Noir, blanc, oui? Preto, branco. E eu vou colocar aqui para vocês também como ficaria no feminino. Né? No caso, preto não muda a pronúncia, noir, preta, no caso, né? Noir. Agora o branco já muda, branca fica blanche, blanche. Então observem aí a grafia, tanto no masculin quanto no féminin, oui? Beau, laid, bonito, feio, oui? E no féminin, belle, laide, bonita ou feia, belle, laide, oui, muda a pronúncia e muda a grafia. Chaud, la prochaine, chaud, froid, quente e frio, oui. Au féminin, chaude, froide, d'accord? Quente e frio no féminin, oui, fria. Jour et nuit, dia e noite, jour, nuit. Vão anotando aí. Bruyant, silencieux, barulhento, silencioso, bruyant, silencieux. Ou au féminin, bruyante, silencieuse, oui? Muda um pouquinho a pronúncia também. O próximo, lent, rapide, oui? Lento, rápido, lent, rapide. E só no caso do lento, né? Lenta, muda um pouquinho a pronúncia, lente. Lente. Rapide, c'est la même chose. A mesma coisa, como já termina em E, ela continua rapide. Oui? La prochaine. Intelligent, stupide. Inteligente e burro. Né? Pouco inteligente. Intelligent, stupide, estúpido. Oui? Pode ser também. No féminin, inteligente, intelligente. Intelligente. Oui? Stupide, como já termina em E, continua igual. Oui, la même chose. Mesma coisa. L'autre, content, furieux. Contente, furioso, bravo. Content, furieux. Oui. Le féminin, contente, furieuse. Oui, contente, furieuse. Eu pronuncio o T bem fraquinho, oui, para mostrar que está no féminin. L'autre, lourd, léger. Pesado, leve. Lourd, léger. Féminin, lourde, légère. Oui, lourde, légère. Muda também o acento no légère. Lembrando que aqui eu estou dando assim algumas sugestões, mas eu quero que vocês aumentem essa lista aí, d'accord? Coloquem nos comentários que outra palavrinha, né, outros contrários que vocês se lembraram para acrescentar e vão anotando aí, façam uma lista, oui? Para ir memorizando. Doux, âpre, oui? Doux, âpre. Suave, macio, áspero, d'accord? Suave, macio, áspero. E o feminino, douce, douce, âpre.
âpre, o áspero continua igual no feminino. Gentil, sévère. Gentil, sévère. Gentil ou severo, rude, oui? Féminin, gentille, gentille. Esse double L, eu não pronuncio L, oui? Eu falo gentille, oui? E sévère, la même chose. Sévère continua igual, porque já termina em E. La prochaine, décontracté, strict, oui? Que seria descontraído, né? Informal. E o outro strict, formal, né? Também coloquei aqui exigente, uma coisa mais formal, oui? Féminin, décontracté, la même chose. Strict, strict, oui? Não muda também, só a grafia, né? Otimista e pessimista. Optimiste, pessimiste. Optimiste, pessimiste. Repita comigo aí em casa. E é importante que você repita em voz alta, para se ouvir falando francês. E a última da lista de hoje, clair, sombre. Clair, sombre, oui? Que é claro, escuro, oui? Tem mais sugestões? Coloque aí, por favor, no comentário, eu vou adorar ver, oui? Se você também gostou, dê seu like e comente, dê sugestões, se você tem alguma dúvida também de alguma palavrinha, oui? E principalmente, quero ver a sua listinha, oui? O que mais você colocou aí no seu cahier de français, d'accord? Então, se essa aula foi útil para você, mande também para os amigos que vocês sabem que estão, né, também aprendendo a língua francesa ou se interessam pela língua francesa. Mande para eles, dê seu like se você não deu ainda e continue comigo me seguindo no canal no YouTube, o meu perfil no Insta e no Face, d'accord? E te espero na próxima aula, oui? À bientôt, até breve, au revoir!